Em nome do Centro Universitário FADERGS, dou início à aula inaugural da Escola de Engenharia e TI. Evento cujo objetivo é dar as boas-vindas a todos os estudantes e reiterar o quanto nos alegra e gratifica poder fazer parte da vida e da formação de cada um de vocês. Aproveito para registrar e agradecer a presença da nossa excelentíssima reitora, professora mestra Clarissa Lucena, professora Manuela Thomas, coordenadora dos cursos de Design Gráfico, Design de Interiores e Fotografia, professor Rafael Reim, coordenador dos cursos de Redes de Computadores e os cursos semipresenciais de TI, aos nossos professores e professoras. Para dar as boas-vindas, convido a professora Clarissa, reitora do Centro Universitário FADERGS. Oi, pessoal, boa noite. Fui capaz. Tudo bem, gente? Meu objetivo hoje aqui é realmente apenas dar as boas-vindas para vocês, saudar o professor Jaime, essa iniciativa, né, professora Manuela, professor Rafael, professor David. Há alguns dias atrás, nós tivemos também a aula inaugural da Escola de Comunicação e Design, e eu também tive o prazer, né, de lá estar para fazer a abertura, participar desse início. É para a gente um momento bem importante. É bacana que tenhamos essa iniciativa de novo, né, de trazer as aulas inaugurais para os nossos cursos, para as nossas escolas, especialmente quando a gente está falando da escola de TI, de Engenharia e TI, e da escola de Comunicação e Design. Como eu disse para os estudantes aquele dia, e reitero aqui, essas são escolas muito jovens. Talvez os cursos não sejam, alguns cursos já têm uma história dentro da FADERGS, mas até bem pouco tempo, alguns de vocês talvez tenham vivenciado isso, esses cursos estavam, né, faziam parte da Escola de Negócios, que é a nossa escola mais antiga. E no ano de 2018, então, nós tomamos, né, demos esse passo e tomamos a iniciativa na FADERGS de fazer com que esse pool de cursos da área de TI, o pool de cursos da área de comunicação, tivessem para si, né, uma escola. E isso, claro, obviamente, trouxe mais autonomia, trouxe outras oportunidades, e a ideia é que a gente consiga, enquanto escola, crescer. Sempre preservando uma coisa que é muito cara para nós na FADERGS, né? A proximidade com o estudante, a proximidade com os professores, e sempre um trabalho interligado entre as escolas, né? Então, hoje aqui a gente tem a escola de TI, mas tem também o design presente, né? Por que isso? Porque isso faz com que a riqueza do ensino, da pesquisa, da extensão, a riqueza que um centro universitário precisa ter, se preserve. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui prestigiando essa iniciativa de novo, né, e que tenhamos um excelente semestre e que, no próximo semestre, possamos, de novo, né, Jaime, mais uma vez, renovar essa iniciativa com uma nova aula inaugural e, a cada semestre, sigamos sempre, né, nessa linha, não só das aulas inaugurais, mas também dos nossos eventos, sempre que possível, né, com a participação de várias escolas juntas, porque isso engrandece o nosso centro universitário, engrandece cada uma das escolas, cada uma das áreas. Isso é muito importante para a gente. É uma coisa que a gente valoriza na FADERGS e, certamente, né, essa escola tem muito para nos ensinar. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jaime e o Rafael, né, são os nossos professores da Escola de TI, receberam várias premiações, indicações a premiações no final do ano passado, por iniciativas do NUPET, o nosso núcleo de prática, né, e foram premiados, tiveram o primeiro prêmio da Operação Sul, foi num evento que nós tivemos no início do ano no Teatro São Pedro. Então, é uma escola que nos orgulha muito, né? Então, por isso, eu estou tão feliz de poder prestigiar esse momento. Tá bem? Muito obrigada, uma excelente noite para vocês, um excelente evento. Saúdo aqui o professor Franz também, né, que vai ser em seguida apresentado, nosso palestrante. Agradeço a sua presença. Tá bem? Muito obrigada.
Então, boa noite a todos. Boa noite especial à nossa reitora, a professora Clarissa Lucena, ao professor Jaime, gerente acadêmico da nossa instituição. Então, a noite de hoje é uma noite muito importante para a nossa Escola de Engenharia e TI. Iniciamos o semestre com uma aula inaugural, momento dedicado à discussão de temas relevantes para o desenvolvimento acadêmico e profissional de nossos estudantes. O convidado da noite, o professor Franz Figueroa, é consultor nas áreas de UX, educação e transformação digital e Head UX Designer da Apple Developer Academy, em Porto Alegre. Além disso, é professor universitário há mais de 25 anos, ministrando disciplinas de User Experience, Criatividade, Marketing Digital e Storytelling, entre outras. Então, hoje, o professor Franz conversará conosco sobre uma nova era do profissional de TI. Então, com vocês, professor Franz Figueroa. Então tá, boa noite a todos. Obrigado, em primeiro lugar, às celebridades que me convidaram. É um prazer estar aqui e eu gostaria assim que não fosse apenas uma palestra. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem e questionassem, levantassem a mão, fizessem perguntas, porque acho que nas perguntas que tem o maior ganho. Sabe? Eu vou falar de algumas coisas para onde a tecnologia está nos levando, e a ideia é justamente vocês questionar, conversar, expor as dúvidas que vocês têm, e a gente ter essa troca de experiências aí. Então, para começar, está aqui meu nome, está aqui meu Twitter, meu e-mail, meu Facebook, vocês podem entrar em contato sempre que precisarem. E eu trabalho diariamente na Apple Developer Academy, que é um programa educacional da Apple, junto com o PUC e o Instituto Eldorado, Instituto de Pesquisa Eldorado. O objetivo desse projeto é formar desenvolvedores e designers de nível mundial para a plataforma iOS. Então, isso acontece lá no Tecnopuc. Então, nosso objetivo ali é formar gente que crie mais aplicações para iPhone, Watch, iPad, todas essas características ali. E eu sou professor universitário ali. Agora que eu tenho reduzido a minha carga de professor universitário, justamente para abrir uma empresa chamada Add Value, que é justamente focada em como fazer com que os profissionais do mercado entendam esse mundo digital. E não seria a transformação digital da empresa, mas a transformação digital do profissional. Porque o mundo mudou e a gente percebe que eles não estão preparados para essas novas demandas que o mercado está solicitando. Mas eu queria começar com essa foto aqui. Isso aqui foi na WWDC. A WWDC é uma conferência da Apple, que acontece todo ano, o Worldwide Developers Conference. Acontece lá em São José, na Califórnia. E o objetivo da Apple, quando faz essa conferência, é com que todos os desenvolvedores, todos os designers que criam aplicações, possam saber das novidades meses antes de serem anunciados para o público em geral. Então, isso acontece em junho, sempre acontece em junho. A gente vai lá, 2017 estive lá, 2018 estive lá, e a gente vai lá e fica sabendo de todas as novidades, dos avanços tecnológicos que vêm ali. Por quê? Porque quando se anuncia os lançamentos para o público em geral, nós já tivemos meses para adaptar todos os aplicativos que a gente tem para essas novas tecnologias. Então, provavelmente, na terça-feira que vem é o anúncio, é o segundo grande evento da Apple. Esse o evento é onde ela vai anunciar os novos iPhones, novos iPads, as novas tecnologias, só que muito disso a gente já está sabendo e está preparando os apps para, quando sair ao público em geral, todos os aplicativos funcionarem perfeitamente. Só que em 2017, por que eu botei a foto de 2017? Porque em 2017 ela nos recebeu, o evento é incrível, realmente é um evento muito grande, tem 5.300 pessoas, para vocês terem ideia. E ela nos recebeu com um vídeo, e acho que esse vídeo fala muito do que a gente vai discutir hoje. Então, queria que a gente visse o vídeo ali, se puderem baixar um pouco as luzes, então vamos ver o vídeo com o qual a gente foi recebido ali. My desk is on the 7th floor. If you need anything, you can call me. Make sure to keep your ID with you because you're going to need to badge in every time you re-enter. Cafeteria is on the 4th floor, and we generally take lunch about 12:30.
This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. I promise it's only temporary. All right, thank you. WeChat 不工作了。Come on! We need Airbnb! This is not an Airbnb! Where are we, man? I don't know, man! I don't even know what city we're in! Look out! World leaders are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved. Selfies! Get ready! Selfies! Selfies! Apocalypse now! Apocalypse now! Okay, who wants to go first? iTunes! Get your iTunes! Do you think we should have gone with the puppy face? I just ate this whole pizza by myself! Hashtag too delicious to share! Hashtag pizza emoji! Farmville 2 right here, y'all! Hashtag it's the food! Brian, looking for Brian. Hashtag does anybody want a slice? Então veja só, embora seja um comercial assim meio hilário, a ideia é que justamente nós estamos nesse mundo, estamos vivendo nesse mundo onde tudo funciona por apps hoje. E nós temos uma geração que está se acostumando que as coisas, os dispositivos, os pagamentos, as reservas, tudo acontece através de aplicações digitais. Isso está acontecendo. E se a gente começar a tirar isso, as pessoas vão começar a ter problemas. Por quê? Porque eu não sei mais fazer check-in no aeroporto, eu faço check-in no aplicativo. Eu não sei mais pagar contas, porque eu pago contas pelo aplicativo. Eu não sei mais pegar táxi, porque eu chamo um Uber e ele aparece aqui. Então, a realidade é essa. Mas o que me chamou a atenção, além disso aqui, é a frase que ele diz, continuem criando aplicações. O mundo depende de vocês. Então, esse é o recado da Apple para todos aqueles que criam aplicações. O mundo depende de vocês. E se a gente para e pensa, o mundo passou a depender muito das aplicações. A gente espera que tenha um app para alguma coisa, a gente tem apps para emagrecer, apps para me dizer quanto eu tenho que tomar de água por dia. Então, a gente começou a depender da tecnologia, e cada vez mais. Isso me fez pensar muito numa frase, e aí vem a provocação. Toda palestra eu começo com essa frase, toda aula, todo semestre eu começo sempre com essa frase, porque ela fala muito comigo. É uma frase do Jack Welch, o antigo diretor da General Electric, que diz o seguinte, se a velocidade das mudanças lá fora é maior que a minha capacidade de me adaptar, o meu fim é garantido. E eu tomo essa frase como regra na minha vida. Se o mundo lá fora está mudando mais rápido do que eu estou conseguindo me adaptar, eu vou ficar sem emprego. Se a minha empresa não está conseguindo acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo, a minha empresa vai falir. Por quê? Porque o mundo passou a andar numa velocidade muito mais rápida. E a gente precisa, muitas vezes, parar e pensar, deixa eu olhar lá para fora. Porque e muitos de vocês vivem isso. Vocês trabalham durante o dia e estudam à noite. Em que momento nós paramos para pensar como é que está o mundo lá fora?
Nós não temos tempo. Pouco tempo que sobra, ainda temos os trabalhos de faculdade, alguns o TCC, que tem que fazer essas... Então, eu não tenho tempo para parar e pensar como é que está o mundo lá fora. E eu fico feliz com eventos como esse, por quê? Porque é o momento que a gente para e diz, não, deixa eu olhar o mundo lá fora. Será que ele está mudando mais rápido do que eu estou me adaptando? Porque se ele está mudando mais rápido do que eu estou conseguindo, nós passamos a ter problemas. Olhem um exemplo, eu tenho 2 filhos, sabe, uma menina, já é uma mulher, sabe, está fazendo direito na faculdade ali na PUC, cheio de urubu em volta, mas estou de olho, né, trabalho na PUC. E eu tenho o irmão mais novo dela, que é o meu segundo filho, o Demolidor, que agora está com 13 anos. Mas olha só, os dois têm uma situação que a gente nunca pensou que ia ver. Os dois têm e-mail. E até o ano passado, antes da minha filha entrar na faculdade, os dois nunca abriam a caixa de e-mail. Os dois têm e-mail, mas nunca abriam a caixa de e-mail. Agora minha filha está tendo que se adaptar ao e-mail porque ela entrou na faculdade. Mas o Demolidor nunca abre. O Demolidor nunca abre um e-mail. E minha filha, ano passado, ela começava, ai, que coisa, esqueci essa porcaria de e-mail. A faculdade manda tudo por e-mail, porque ela não tinha o hábito de usar e-mail. E a minha pergunta é, por que eles têm e-mail se eles não usam? Por que eles têm e-mail? Porque eles nunca abrem o Gmail, mas os dois têm e-mail. Qual é o motivo deles terem e-mail? É porque eles precisam de e-mail para entrar em todas as outras coisas. Então eu tenho e-mail porque eu quero entrar no Xbox Live e continuar jogando online. Eu tenho e-mail porque eu quero entrar no Instagram, no Snapchat. Então eu tenho e-mail porque eu quero entrar nas outras coisas. Ou seja, existe uma geração inteira que tem e-mail e nunca lê. E aí a gente vai em algumas empresas e escuta as empresas dizendo assim, não, pensamos numa nova campanha de e-mail marketing para alcançar os jovens. E a minha vontade é dizer assim, boa sorte. Porque não vão abrir o e-mail. Eles têm e-mail, mas não abrem, porque as mudanças foram muito rápidas. A maneira que eles se comunicam mudou drasticamente. Ou é por Instagram, ou é pelo WhatsApp, sabe, ou é pelo Snapchat, se comunicam de outras formas. Mas tem muita gente ainda tentando alcançar os jovens por e-mail. E aí eu queria que a gente desse uma olhada nessa mudança que o mundo está. Para onde o mundo está apontando, para onde estamos indo. Vou contar algumas situações para a gente analisar. Isso aqui é o Alexa. Alexa é uma assistente virtual semelhante à Siri na Apple, sabe, ou ao Google, para quem tem Android, que eu coloco na minha sala, é um dispositivo que eu falo Alexa e ele se liga. Basta eu falar Alexa e ele se liga. Ela é da Amazon. Alexa é o assistente virtual da Amazon. Nós aqui não temos Alexa ainda em português, mas nos Estados Unidos tem muito. E eu tenho um amigo meu que foi trabalhar no Canadá, e ele me escreveu uma coisa muito interessante, que nunca imaginei que podia acontecer, porque ele tem Alexa em casa. E a coisa, digamos assim, mais óbvia do mundo, toda vez que eu vou sair, diz assim, Alexa, me diga a previsão do tempo. E a Alexa me responde, olha, a previsão do tempo para hoje à tarde, é céu nublado, com previsão de chuva 40% às 5 da tarde. A Alexa me responde. Só que o que ele me escreveu é o seguinte, que ele tem uma filha pequena, que a segunda palavra que a filha dele falou foi Alexa. A primeira foi mamãe, e ele esperava, ele estava revoltado, porque disse, cara, eu queria que a segunda fosse papai. Mas não foi papai, foi Alexa. Claro que não com essa pronúncia, Alexa. E a gente diz, cara, como é possível uma criança que está aprendendo a falar, a segunda palavra que ela fala é de um assistente virtual? E eu fiquei surpreso com isso. Fui procurar na internet e encontrei inúmeros tweets, inúmeros pediatras, inclusive, comentando que o volume de crianças que está falando Siri ou Alexa tem crescido drasticamente. Por quê? Porque as pessoas estão usando esses dispositivos. E a minha pergunta é, como essas crianças vão lidar com o ensino? Porque ela vai chegar na aula de matemática e não vai entender nada do que o professor disse. E ela está acostumada a falar com a Alexa, mas onde é que fica a Alexa? Ela não sabe. E ela vai gritar no meio da sala, Alexa, me explica, porque eu não entendi nada. E não vai ter Alexa na sala de aula. E aí ela vai dizer assim, em que mundo me meteram? Porque eu tenho Alexa em qualquer lugar da minha casa. Agora aqui não tem Alexa. Como vai ser a educação dessa pessoa que está acostumada a trabalhar com Alexa? Vamos dar uma olhada numa outra situação. Isso aqui é o Watch, é o relógio que a Apple tem. Sabe? É um relógio, mas faz todas
todas as funções que nunca imaginamos que estivesse num relógio. Eu posso atender meu telefone pelo Watch, sabe? Eu posso mandar mensagens pelo Watch, posso responder WhatsApp pelo Watch, tem uma série de características. Mas por que eu estou falando? Porque a Apple, uns anos atrás, fez esse Watch. E ano passado ela lançou o Apple Watch Série 4. Sabe? O que ele permite? É óbvio que ele tem todas as funções, tipo médio batimento cardíaco. Sabe? Que mais ele tem? Ele percebe quanto tempo eu estou sentado e me avisa, você está mais de 1 hora sentado, levante e fique em pé, porque você precisa fazer exercício. Só que na série 4, que é a última versão, o que eles incorporaram? Uma coisa que ninguém nunca imaginou. Eles incorporaram um eletrocardiograma. Se eu segurar isso aqui e colocar meu dedo aqui no Watch por 1 minuto, ele faz um eletrocardiograma do meu coração e me manda por e-mail o resultado. Ou seja, eu tenho um relógio que faz um eletrocardiograma do meu coração aonde eu estiver. Uma coisa que a gente jamais pensou nisso. Agora, a situação real é que teve alguém que um dia foi dormir achando que estava com a vida pronta. O cara que fabrica máquinas de eletrocardiograma. Ele disse, eu estou feliz da vida, eu tô realizado, porque meu negócio só prospera. Cada vez tem mais gente doente, cada vez tem mais hospitais compram mais máquinas de eletrocardiograma. E ele foi dormir feliz da vida. E quando acordou, ele abriu o jornal e estava escrito assim, Apple lança, Watch, um relógio que faz um eletrocardiograma aprovado pela Associação Médica Americana. E ele disse, cara, acabou meu negócio. Porque por que eu, dono de hospital, vou comprar 5 máquinas de eletrocardiograma se cada vez tem mais gente com Watch no pulso? Vou comprar uma. E vou dizer, me mande o seu. Tem Watch? Me manda o seu Watch. E essa pessoa não se deu conta que o mundo mudou rapidamente. Por quê? Porque a gente não para pensar para onde se dirige o mundo. E a ideia é justamente a gente parar para pensar por quê? Porque isso aqui, aqui é o batimento cardíaco. Sabe? E é só eu segurar o dedo. Porque na primeira versão, quando disse, não, peraí, esse relógio mede o batimento cardíaco do ser humano, sabe, mede como é que está o batimento, ele já devia começar a pensar, isso aqui vai me impactar mais cedo ou mais tarde. Só que ele não pensou. Porque a gente trabalha muito e não pensa para onde vai a tecnologia. Vamos adiante. Isso aqui no Recursos Humanos, olha só, essa aqui é uma reportagem de uma das revistas que eu considero mais significativas em termos de tecnologia, Inc. Magazine, que fala o seguinte, o currículo morreu. Essa ideia de currículo, cada vez se pede menos o currículo, porque o currículo me mostra aonde a pessoa estudou, não me mostra o que ela sabe. Eu sei aonde ela estudou, eu sei por onde ela passou, mas não me diz o que ela sabe. E aí está mostrando, nessa reportagem, como as grandes empresas, tipo Google, Facebook, Tesla e assim por diante, estão contratando pessoas. Como é que elas estão contratando pessoas? Através dessa ferramenta online aqui, chamada Pymetrics. O que é Pymetrics? É um site que a empresa paga e manda esse site, esse endereço, para todos os candidatos. E diz, olha, tu vai entrar aqui e tu tem uma série de jogos que tu tem que jogar. Então, o que ela faz? Ele tem um monte de jogos que usam neurociência. Esses jogos são customizados com uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial entende como é que a pessoa está jogando, como é que ela funciona, dá uma série de dados e me dá resultados. Dizendo, a pessoa certa para contratar, para o papel que tu precisa, para a função que tu precisa, é esta. Então, quem está selecionando os candidatos é a tecnologia. E as grandes empresas estão usando muito a Pymetrics. Por quê? Porque nesses jogos com neurociência, a pessoa está jogando e se vê o comportamento social que ela tem no meio do jogo, coisa que numa entrevista eu não consigo perceber. Então, olhem como a tecnologia entrou, nos eletrocardiogramas, entrou na área de recursos humanos, entrou na formação das crianças que estão aprendendo a falar. Isso aqui é uma loja Amazon Go. O que é a Amazon Go? É uma loja que não tem em todos os lugares dos Estados Unidos, mas tem em algumas cidades. Como é que funciona a Amazon Go? Eu simplesmente pego o meu celular, baixo o aplicativo Amazon Go no meu iPhone, no meu Android, pronto. Quando eu vou entrar na loja, eu aproximo o meu celular da catraca.
e eu entro e guardo o celular. A partir dali, eu posso pegar qualquer produto da prateleira e botar de volta se eu quiser. Na hora que eu tirei da prateleira, automaticamente a loja cheia de sensores, ela entendeu, ó, o Franz pegou esse produto. E ela só vai vendo, eu não preciso falar com ninguém, eu só vou pegando as coisas e botando no cesto. E tudo isso ela vai controlando. Quando eu passar pela catraca de novo, ela debita do meu cartão de crédito. Ou seja, não preciso de atendente nenhum. Ah, mas e se eu quiser devolver o produto? Eu pego, me arrependo, eu volto. Na hora que eu boto novamente na prateleira, ele tira da lista. E ela funciona 100%. Eu posso pegar e botar várias coisas que não tem problema nenhum. Vamos olhar um vídeo de como é que ela funciona aqui. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Programadores que trabalham com inteligência artificial, com visão computacional, vocês. Tudo isso aqui é possível porque existe uma demanda justamente que a tecnologia entre em todos os espaços. Então, o mercado de TI, de tecnologia, só cresce. E não é somente a pessoa que sabe programar, o designer também, porque ele vai ter que projetar uma série de coisas, não só as interfaces, como também as lojas. Ele vai ter que projetar uma série de questões, como é que eu faço que isso aqui funcione. Então, o mercado só cresce. E não é apenas Amazon Go. Temos outra loja, por exemplo, essa loja aqui, ó, a IRL. O que ela faz? Ela tem um monte de sensores, vocês vão ver, acho que tem uma foto com sensores. Ó. Olhem a quantidade de câmeras que tem ali. Olhem o volume de câmeras que tem ali. Esse monte de câmeras é para quê? Para perceber quando falta um produto. Se o produto está acabando, automaticamente alguém do estoque recebe e vai lá e repõe o produto, para que nunca fique faltando. Vamos ver uma pequena imagem, um pequeno videozinho do... Percebeu imediatamente o que está faltando e avisa para alguém repor. Então, olha só, tudo isso aqui são coisas que já existem. Talvez demore um pouco para chegar no Brasil, mas vai chegar. Cada vez chega mais rápido, a tecnologia está permeando muito facilmente as coisas. Então, eu quero que vocês entendam por que eu estou falando isso, porque eu preciso entender o mundo que eu estou vivendo. Se a velocidade das coisas lá fora está mudando mais do que aqui dentro, então eu vou ficar sem emprego. E eu preciso entender que se alguém trabalha com programação na área de TI, se é da área de redes, ele tem que perceber, vai precisar muitas pessoas da área de redes, por quê? Porque tudo isso aqui é conectado numa rede. Se na área da programação, não basta saber programar para a web, fazer um site. Eu preciso entender de visão computacional, de machine learning, de outras coisas. Por quê? Porque o caminho é esse. E eu estou entendendo, tem um mercado gigantesco ali. Eu tenho que entender de inteligência artificial. Eu começo a entender que existe um mercado que está crescendo para essas coisas. E da mesma forma, quem trabalha com design, quem vai projetar todos esses dispositivos, as interfaces?
E aí eu queria falar rapidamente sobre as 4 grandes eras que a gente teve industriais, revoluções. A primeira delas foi a era, sabe, do carvão. Por quê? Porque antes do carvão a gente não tinha como se locomover. Vieram todas as máquinas por causa que a gente começou a usar o carvão. Essa foi uma das grandes revoluções que a gente teve. A segunda grande revolução que a gente teve, revolução industrial, foi a eletricidade. A gente substituiu o carvão pela eletricidade. E ela alcançou muito mais pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo podia ter uma máquina a vapor. Quando veio a eletricidade entrou nas nossas casas. E hoje a eletricidade faz parte do nosso dia a dia. Nenhum de nós, olhem como a eletricidade para nós em que ela se transformou. Nenhum de nós, quando viaja e liga para um hotel, faz a pergunta, desculpe, tem energia elétrica? A gente nunca pergunta se tem energia elétrica. Por quê? Porque a eletricidade para nós é necessidade básica. Eu nem preciso perguntar, é o mínimo que tem que ter. A gente nunca se muda de casa, comprou um apartamento, ou se muda se não botaram a luz, se não botaram energia elétrica. Então, ela é a coisa mais básica, de tanto que a gente usou. E aí veio a próxima revolução, que é a revolução da computação. E eu colocaria mais ainda nesse gráfico, e internet. Porque os computadores entraram em mais lugares, em todos os lugares, conectados entre eles. E olhem como isso muda tudo. Para nós, eletricidade é necessidade básica. Eu não vou para uma casa nova enquanto não ligarem a luz. Agora, no meu caso, a internet, para mim, nunca foi necessidade básica, foi benefício. Porque eu passei a minha infância inteira sem internet. Quando ela veio, eu disse assim, tem um benefício, surgiu algo novo. Então, eu olhei a internet como um benefício. E esse benefício, para obter esse benefício, eu estava disposto a milhões de sacrifícios. Por exemplo, aquele barulho horrível de conexão. A gente se sujeitava a esse barulho por quê? Porque tinha um benefício. A gente usava a linha telefônica. Então, a gente dizia, ninguém pode me ligar no final de semana. Por quê? Porque eu estou usando a internet. Eu me sujeitava a isso porque eu tinha o benefício da internet. E se ela faltava, eu não tinha problema. Por quê? Porque eu aprendi a viver sem internet. Agora, para essa geração que tem internet, que nasceu com internet nunca vai ser benefício. Internet é o quê? Necessidade básica. Por quê? Porque aonde eles vão, tem internet. Eles estão em casa, tem internet. Eles estão no colégio, tem internet. No ônibus, tem internet. Então, a internet se transformou para eles como a eletricidade para nós. Por isso que a pergunta deles, quando eles chegam no hotel, pelo menos meus filhos, a primeira coisa que eles chegam no hotel, qual é a pergunta que eles fazem no hotel? Qual é a senha do Wi-Fi? E se eu levo num hotel que não tem Wi-Fi, porque eu quero interagir com eles, a reação diz assim, que chinelagem de hotel tu me trouxe, pai? Não tem Wi-Fi aqui. Aonde tu me trouxe, voltamos na era medieval. Porque para eles o Wi-Fi é necessidade básica. E esse é o grande problema, por quê? Porque se a gente percebe a educação formal, colégio, qual é a primeira coisa que o colégio corta? Internet. E a criança diz assim, cara, eu não entendo, cara. Eu tenho internet em tudo quanto é lugar. Agora, eu entro nessa porta chamada colégio e volto para a era das trevas. Olha só, o Demolidor, meu filho menor, ele tem internet desde que nasceu. E eu percebia muito facilmente todas as vezes que ele ia no banheiro fazer o número 2. Porque quando ele ia fazer o número 2, ele pegava o iPad embaixo do braço e ia com o iPad. Por quê? Porque ele sentava e podia jogar à vontade. Quando ele ia fazer o número 1, ele precisava das mãos, aí ele não levava o iPad. E ele ficava horas sentado no vaso. Bom, que para mim era bom, porque não precisava nem limpar, já secou tudo, deixa assim, não tem problema. Mas olha só, ele se acostumou com isso, com que a internet está em tudo quanto é lugar. Porque teve essa revolução computacional e tudo está na internet. Como é que a gente trabalha com essas pessoas hoje? Por que elas têm problemas com a educação? Porque é proibida a internet. E ele não consegue entender isso. A internet está em tudo quanto é lugar hoje. A gente paga imposto pela internet. A gente tem o privilégio de, em Porto Alegre, de ser assaltado constantemente. E toda vez que a gente tem que fazer um BO, aonde é o BO?
na internet. Tudo na internet. Só que as coisas não pararam por aí. Vem a quarta grande revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial. Todos os dispositivos estão ficando inteligentes. Todas as coisas estão ficando inteligentes. As geladeiras, tu deixa a porta aberta, daqui a pouco apita. Pi, pi, pi. Por quê? Porque eu esqueci a porta aberta. Sabe, eu tenho meu watch, que eu posso apertar um botão e faço uma pergunta, ligue para minha esposa. E ele liga. Mas quem é minha esposa? Quem é? A palavra minha esposa é quem? Ele sabe. Só que é subjetivo. Eu pego meu celular e digo assim, me lembre quando eu chegar em casa de mandar e-mail para minha mãe. Aonde é minha casa? Ele sabe. Ou seja, um dispositivo inteligente. E isso aqui vai mudar drasticamente todas as coisas. Por quê? Porque as coisas que a gente considera hoje que não têm inteligência vão passar a ser, entre aspas, inteligentes. Quem vai programar essa inteligência? Quem vai controlar isso? Tem um mercado gigantesco precisando de pessoas que entendam, olha, eu quero trabalhar isso. Olhem como o Netflix é inteligente. Ele percebe o que eu gosto e me fornece mais. Olhem como a Amazon é inteligente. Ele me oferece mais dos produtos que eu mais consumo. Isso é inteligência. Olhem como o Google é inteligente. Me mostra os anúncios do que ele sabe que eu vou consumir, não do que eu não vou consumir. E aí eu quero que a gente entenda como isso aqui vai nos impactar. Vamos ver como é que essas tecnologias vão nos impactar. Essas são as 3 ondas da inovação. Toda inovação se dá em 3 ondas. A primeira é pequena e demora para vir. A segunda é maior e é mais rápida. E a terceira é gigantesca e é muito rápida. Então vamos entender essas 3. A primeira onda chama-se a onda da fundação, aqui bota o fundamento da tecnologia. No nosso caso, que a gente está falando aqui, foi a onda que trouxe a internet banda larga, porque quando a gente não tinha banda larga, não dá para fazer muita coisa. Não teríamos Netflix, não teríamos nada se não tivesse a banda larga. Foi a parte que botou todo o armazenamento na nuvem, surgiu a nuvem, eu armazeno as coisas onde? Na nuvem. Então foi... A primeira onda levou tempo e colocou o fundamento onde a sociedade vai ser construída. E nós vimos essa onda vindo. Ela foi de leve. Muita gente disse, esse negócio de internet eu acho que não vai dar certo. Sabe, esse negócio com WhatsApp não leva fé. Por quê? Porque essa onda demora e ela é muito pequena, mas ela bota o fundamento. Logo depois que está colocado esse fundamento, vem a segunda grande onda, que é a chamada onda incremental, onde eu começo a construir em cima da primeira. O que nós tivemos isso aqui? Começou a surgir todo o que a gente vive hoje. Por exemplo, surgiram o mundo dos aplicativos. Nós tínhamos telefone, mas o aplicativo não existia. Agora nós temos aplicativo para tudo. Para ter o aplicativo, eu preciso ter um smartphone, preciso de uma infraestrutura de conexão à internet, preciso banda larga. Então, os aplicativos surgiram em cima disso. Surgiram o quê? Toda a maneira de busca, os dispositivos. Por que nós temos hoje tablets? Porque os tablets funcionam em cima da primeira onda. Eu preciso de internet. Eu quero um editor de texto. Eu baixo da internet, escrevo. Mas aonde está o programa? Não instalo mais programa. Sabe, fica tudo nesse dispositivo. Então, essa onda... E essa onda foi mais rápida e mais forte. Se espalhou em toda a sociedade. Hoje nós temos... Todo mundo tem smartphone. Todo mundo tem smartphone. As pessoas têm tablet. E olhem como nós, se não percebemos isso, nós vamos ficando para trás. Eu não consigo entender como se todo mundo tem um smartphone hoje e tem um tablet, por que as escolas ainda insistem em fazer meu filho levar uma mochila gigantesca que pesa 30 quilos de livro? Eu digo assim, para que tanto livro? Porque além de pagar a educação, meu filho está ganhando de brinde uma escoliose para levar aquela mochila. Tu diz, cara, mas os livros estão digitais, por que tu não bota todos os livros digitais? Aí se trocou o livro, baixa de novo. Mas não estão percebendo como todas as coisas funcionam dessa forma. E aí vem a terceira grande onda que pega a maioria de pessoas de surpresa. Que a gente chama a onda transformacional. É a onda que muda toda a sociedade, que muda a maneira como a gente faz as coisas.
que muda o transporte, que muda a educação, que muda as finanças, muda as cidades, muda a maneira como vendemos, que muda absolutamente tudo. A sociedade muda nessa onda, e ela é muito rápida, muda toda a experiência. Olhem um exemplo clássico disso. Nós passamos a ter internet. Primeira onda. Segunda onda, passamos a ter aplicativos, aonde esses aplicativos funcionam em um tablet, que ele é móvel, posso usar esse aplicativo em qualquer lugar. E alguém pegou e disse, se eu tenho um aplicativo que se conecta na internet, faz o que eu quiser, e eu posso locomover esse aplicativo, com um dispositivo que está conectado à internet sempre, por que eu não posso botar isso num carro e fazer com que esse aplicativo dirija um carro sozinho? E aí surgiu o Tesla, que é o primeiro carro autônomo vendido em larga escala. E aí isso mudou tudo. Por quê? Porque a premissa do transporte é que eu preciso de um motorista. E agora estamos mudando, porque não preciso mais de um motorista. Porque essa onda de transformação mudou tudo. Muda a saúde, muda todas as coisas. Vamos ver esse exemplo, olha só. Aliás, nós estamos aqui. Em muitas coisas estamos aqui. Em algumas ainda estamos aqui. Mas em muitas delas estamos aqui. Eu preciso me preparar, porque quando essa onda vier, se eu não estou preparado, eu vou levar um capote, e quando eu sair, já passou a oportunidade. Então vamos dar uma olhada. Isso é um Tesla. É um carro autônomo, que eu entro, boto o destino onde eu quiser nesse tablet, e ele me leva sozinho. Ele estaciona, para nas sinaleiras, ele faz tudo sozinho, eu não preciso fazer nada. E eu digo para vocês, a coisa mais surreal que a gente pode ver quando a gente viaja, por exemplo, para o Vale do Silício, é ver alguém num Tesla. Porque para nós é assustador, tu está numa freeway, sabe, a 60 milhas por hora, e tu vê que o cara do lado está na frente da direção assim. E a reação que a gente tem, meu Deus, cara, isso é uma loucura. E o cara está tranquilo, por quê? Porque o carro leva onde ele quiser. Ou ele está lendo, sabe, está na frente da direção lendo um livro. Porque a direção funciona sozinha. Olhem como isso muda muito rapidamente. Olhem o que anunciaram em 2017. Olha o que a Tesla anunciou em 2017. Nosso primeiro caminhão de transporte autônomo vai ser lançado daqui a pouco. Ou seja, para transportar soja, eu vou ter um caminhão autônomo. Eu não preciso pagar motorista. Eu não preciso pagar hotel. E ele não se cansa. Se eu disser, olha, preciso chegar mais rápido, eu saio de um lugar dos Estados Unidos para o outro, e o carro vai sozinho, o caminhão vai sozinho, o transporte de bens vai mudar drasticamente. E não só isso. Olhem o que ele está trabalhando, o Elon Musk. Numa coisa chamada Hyperloop. O que é o Hyperloop? É um buraco gigantesco a vácuo onde botam isso aqui. E a ideia é que ele cruze de uma ponta a outra dos Estados Unidos em poucas horas. Onde eu entro porque é a vácuo. E tu diz, cara, todo o transporte vai mudar drasticamente nos próximos anos. Só que eu fui viajar para dar uma palestra em Belo Horizonte, e eu desço em Belo Horizonte, no aeroporto de Belo Horizonte, tem um cartaz enorme, uma parede enorme, escrito assim, ó, Belo Horizonte, a primeira cidade do Brasil que vai colocar um Hyperloop. E eu digo assim, como assim? E eu fui verificar, por quê? Porque o governo, disse, queremos botar aqui em Belo Horizonte. Fizeram uma parceria. Quando vocês tiverem ok, quando tiver mais apto, nós estamos aqui. Só trazer aqui que nós queremos botar. Fazer BH São Paulo. E é uma coisa que tu achava que era só nos Estados Unidos, não, já tem gente preparada no Brasil para colocar. Isso aí ia funcionar. Olhem como essa onda é rápida, a gente não percebe essas coisas. Olhem esse vídeo aqui, como esse vídeo nos fala para onde vamos. Ó. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll
She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Claro que temos um pouco de exagero, que vamos viver 100 e poucos anos, mas vamos chegar lá, mas daqui a alguns anos. Mas isso já me faz pensar, por quê? Porque hoje nós vivemos muito mais do que nossos pais viviam. Se a gente lembra uma pessoa que tinha 50 anos ou 60 anos, a gente olhava e dizia assim, meu Deus, que velho, está acabado, não consegue caminhar. Hoje, com 60 anos, o cara está viajando o mundo, está andando de bicicleta, fazendo milhões de coisas. E nós vivemos muito mais. Nós interagimos muito mais com uma série de tecnologias. Cada vez nós temos menos dinheiro, nota, no bolso. Nós pagamos com cartão ou com celular. Cada vez temos menos nota. Então não conseguimos fazer uma série de coisas. Toda vez que a gente vai numa garagem, eu acabei de chegar aqui, entrei na garagem, a primeira pergunta foi, aceita cartão, né? Porque eu não tenho um pila. E ele, não aceita. Eu digo, que bom. Por quê? Porque eu não tenho mais dinheiro. Não uso mais. São comportamentos que vão mudando. E eu preciso entender essas mudanças. E gosto muito dessa frase do Yuval Noah Harari, que ele diz o seguinte, para ser econômica e socialmente relevante, você precisa constantemente aprender e se reinventar constantemente. E essa é a provocação que eu tenho para vocês. Vocês querem ser relevantes, vocês têm que estar constantemente aprendendo e reaprendendo. Por quê? Porque o mundo muda muito rápido. Muito rápido. E eu preciso me manter ativo. As coisas são muito... Olhem, 4 anos atrás, nenhum de nós usava o WhatsApp. Hoje todo mundo usa o WhatsApp. Todos. Até as tias Maria, que gostam de botar gatinho toda hora de manhã cedo. Oi, bom dia. Sabe, pessoas que não usavam? Então, eu preciso entender que parte do trabalho de vocês é que está em constante reinvenção e aprendendo coisas novas. Que coisas? Uma série de tecnologias que vão vir. Por exemplo, desenvolvimento mobile. Não tem como voltar atrás. Tudo que a gente faz é no celular. Preciso programar para a internet, para a web? Sim, vocês têm que aprender, mas têm que entender que o futuro é mobile. Todas as coisas são mobile. Então, eu disse, cara, eu preciso entender, sabe, qual é a linguagem de programação que eu vou usar para fazer apps. Por quê? Porque tudo está indo para lá. Eu posso fazer um site, mas eu não consigo cobrar pelo site, a não ser uma inscrição. Agora, num app, para baixar, eu posso cobrar. Me dá R$2 para baixar o app. Se 1 milhão de pessoas baixaram a R$2, eu fiquei milionário. Então, a escala mudou. O que mais eu preciso entender? Internet das coisas. Todas as coisas vão se conectar à internet. Absolutamente todas as coisas vão se conectar à internet. Isso quer dizer que alguém vai precisar trabalhar botando programas em todos os dispositivos. E temos brinquedos conectados à internet. Eu tenho um BB-8, um robozinho, sabe, do Star Wars, que eu controlo do meu celular, ele fica caminhando sozinho. Eu controlo aqui, mando mensagem, faço todas as coisas, ele passeia lá em casa.
Porque ele está conectado à internet. Olhem esse exemplo aqui de todas as coisas conectadas à internet. Esse aqui é o Amazon Dash. O que é o Amazon Dash? É um dispositivo pequeno, um pouquinho maior que esse passador de slides, um pouquinho maior que isso aqui. O que ele faz? Ele só tem duas funções com tecnologias que nós já temos no celular. Que tecnologias são essas? Um leitor de código de barras e um microfone. Todos nós temos isso no celular. O que ele faz? Ele está conectado à internet. E o objetivo dele é assim, toda vez que eu lembro em casa que eu tenho que comprar alguma coisa, ou eu escaneio o código de barras e ele bota na minha lista de compras, ou eu falo maçãs e ele bota maçãs no meu carrinho de compras. E no final do dia eu vou lá, vejo minha lista, altero as quantidades e mando comprar. Vamos olhar uma comercial do Amazon Dash. If you're like me, I get tired of always wanting to know stuff. It gets pretty frustrating. That's where Amazon Dash saves the day. With that simple design, it makes ordering groceries a piece of cake. Just hold down the voice button and say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. And the barcode scanner is really fun to use. You never have to worry about being out of something you need. With Amazon Dash, you can order over 500,000 items. Guitar strings. Strawberry yogurt. Apples. You can check out from the Amazon Fresh website or smartphone apps. Most orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? No more parking lots, waiting in lines, or losing kids in the store. Now you have more time in your day, so you'll never miss those special moments. Amazon Dash. Shopping made simple. How is that, Dada? Para nós usuários é a melhor coisa do mundo. Porque não precisa ficar decorando a lista. Estou em casa, lembrei, fiz isso aqui, deu. E chega no dia seguinte. Claro que aqui no Brasil não dá, porque se eles chegam e deixam as compras na frente da porta da nossa casa, quando a gente chega não tem mais nada. Só tem um bilhete assim, valeu. Mas lá nos Estados Unidos eles abrem até as portas e deixam dentro, fecham a porta. Mas olha se não seria ótimo para o Zafari. Porque o Zafari ia vender muito mais. Toda vez que tu lembrou alguma coisa, tu já botou no cesto. Olhem outro exemplo de como a tecnologia está avançando ali. Ó. Isso aqui é o Scully Helmet. O que é o Scully Helmet? É um capacete de moto. Que ele usa tecnologias que nós já temos em todo lugar. Câmeras e projetores. É um capacete que tem uma câmera frontal, uma câmera traseira e um projetor dentro do visor. Por quê? Porque quando o cara dirige moto, ele não consegue ver o que está atrás. Quando a pessoa dirige moto, não consegue olhar para o celular, o GPS. E esses capacetes resolvem isso. Opa, vamos ver aqui. Scully. Hello. It's 72 and sunny. No rain in the forecast. Play music. All systems go straight from inside. Light traffic ahead. Turn left here. Call from Sarah. Continue straight on Market. Turn right. Todas as coisas estão ficando conectadas à internet. Isso exige que eu pense diferente. Não posso pensar só em software para o computador, para o celular. Eu tenho que pensar software em tudo. Como é que eu posso botar software nisso aqui? Por quê? Porque isso aqui está vendendo como água em São Francisco. Imagina, eu posso atender o telefone sem soltar as mãos, sem tirar os olhos da estrada. O que mais eu vou ter que aprender? A trabalhar com UX, experiência do usuário, que é a minha área.
como projetar experiência. Não vou mais fazer software, eu vou projetar uma experiência digital. Por quê? Porque essa experiência vai mudar a vida de alguém. Olhem como a experiência faz toda a diferença. Vamos pegar Uber como exemplo, para não me estender muito. Ó. Como é que a gente pegava táxi? A experiência era horrível pegar táxi. Porque se está chovendo, eu tenho que ir para a calçada. Com a chuva, sabe, caindo. E eu tenho que esperar assim, ó, táxi, para ele me fazer assim, ó, estou lotado. Ah, desgraçado. E a gente ficava na chuva. E ainda vinha, sempre tinha aquele espertinho que olhava que a gente queria pegar táxi e ficava 5 metros na frente, que para pegar antes. Aí a gente dizia, não vou deixar. O que a gente fazia? Caminhar, ficava 5 metros na frente dele. E aí ele continuava. E a gente chegava em casa assim, caminhando. A experiência ruim. O taxista vinha cheio de problema. Agora, olha o Uber. Olha como é que é a experiência do Uber. Eu pego isso aqui, aperto um botão, e quando ele me disser, ó, pode sair que chegou o seu carro, eu saio. E de onde veio o carro? Não sei, desceu da nuvem, apareceu ali. Não me interessa como funciona, mas a experiência ficou 1000 vezes melhor. O que a gente fez? Em poucos meses, todo brasileiro largou os táxis e começou a andar de Uber. Em poucos meses, por quê? Porque eles entenderam, não estou fazendo um app, estou fazendo uma experiência, estou criando uma experiência. Outra coisa que tem a ver com experiência, realidade virtual e realidade aumentada. Isso está cada vez crescendo mais. Olhem só, isso aqui na entrada do Apple Park. Está bem, na entrada ali. Ó. Tem esse edifício, que é uma maquete que representa como é que é a sede nova da Apple. Lotado de iPads ali. Ó. E se vocês pegam um iPad e mostram e olham aquilo, ele desenha em cima todo o prédio. E vocês podem ver andar por andar, como é que funciona a parte elétrica, como é que funciona o vento, como é que eles fizeram com que o vento refrigere o espaço. Mas isso não existe. Eu só estou vendo no iPad, realidade. E a Apple, realidade aumentada. E a Apple tem isso. Olhem como isso se tornou importante. A Apple, todo celular, todo iPhone, tem dentro dele o que a gente chama de AR Kit. O que é o AR Kit? É toda a programação para a realidade aumentada. Eu só chamo funções. Já vem dentro do iPhone. Para que cada vez mais os programadores possam criar coisas. Então, olha só, a Apple tem isso. A Google comprou uns anos atrás, em 2016, uma empresa chamada Magic Leap, que trabalha com realidade virtual. A Microsoft tem a HoloLens, que é um lente que me permite ver realidade aumentada. E olhem o que o Facebook fez em 2014. Olha só, o Facebook em 2014 comprou a Oculus Rift, uma empresa de óculos, por 2 bilhões. E tu pensa, cara, o Facebook comprou uma empresa de hardware? Por quê? Não faz sentido. Olhem por que ela comprou. Olhem a postagem do Mark Zuckerberg. Queremos criar novas experiências. Estamos nos focando nas plataformas que vão vir. Ou seja, ele está pensando no futuro. Tudo vai ser realidade virtual, realidade aumentada. E gasta 2 bilhões para comprar essa empresa. Poucos meses depois, ele tem que dar uma palestra. E olha como é que é a palestra. Todo mundo de óculos. E o que eles estão vendo é o avatar do Mark Zuckerberg. Que no Brasil não daria certo. Porque quando a gente tirasse o óculos, o nosso notebook tinha sumido todos. Olhem em seguida, 1 ano depois, olha o que o Facebook anunciou. Hey sis. Hey Jack. Are you all excited for our trip? Yeah, and look what I found. This is so cool. Is this the same spot we're going to? I hope so. And look, I think that's where we're taking the boat tour. Oh, I love it. Look, I'm going to go chat with Melissa, but you're setting up the party room, right? Yeah, I got it. Great. See you later, Jack. All right, see you later. Bye. Hey, girl. Guess what? What? I got the apartment. Wow, nice. Look at your balcony. I know, it's amazing. No roommates. I have it all planned out. The lucky blue couch. Yes. This table with this floor. Perfect. Jack keeps calling me. Can we talk later? Sure. Bye. Surprise!
birthday! Thanks, you guys. Oh, stop, don't like the song. Okay, hold this balloon. You know we gotta do it. Birthday selfie! Oh my God. Don't forget your birthday hat. That's a good one. Hey! My birthday hat! So cute! Então, toda a tecnologia está pronta. O que falta é o hardware. Não temos ainda esse dispositivo disponível nas casas. O que aconteceu no final do ano passado? O Facebook anuncia que vai lançar esses óculos com isso aqui. Para todas as pessoas, por $300. É um console, como se fosse um Xbox ou um PlayStation. Vamos ver. So, we've been working on this for years now. And at Connect, for the past couple of years, you've heard me talk about Project Santa Cruz. And today, we have some news for you. I am excited to announce Oculus Quest. It is shipping in the spring, and it is going to cost $399. This is it. This is the all-in-one VR experience that we have been waiting for. Olhem aqui um exemplo do que as pessoas vão ver. Só por isso já vale a pena. Mas olhem só, o que faltava era o hardware. Ele está vendendo hardware. Vamos pegar $399, $400, vezes 4, que é o dólar, R$1.600. É o preço de um console. E olhem só, não sei se vocês perceberam, não tem nenhum computador ali. Não está ligado a nada, não tem um cabo. Por quê? Porque o computador todo está no óculos. Então eu não fico com cabos me incomodando. Eu simplesmente vou ter uma loja, eu entro aqui na loja, vou escolher na loja esse jogo, baixo no óculos e saio jogando. E já tem um monte de pessoas jogando. Inclusive vai sair agora o Vader Immortal, o capítulo 2. Então, olha só, quando a gente fala em tecnologia, é um monte de caminhos que estão se abrindo para quem é da área de TI. Um monte de caminhos. Isso exige que a gente também saiba trabalhar com o quê? Com dados. Todos os dados que a gente tem dos alunos, dos clientes, eu tenho que usar isso aí para quê? Para tirar informação. Por quê? Porque o profissional de TI do futuro é aquele cara que vai saber usar os dados. Porque cada vez nós temos mais dados, de tudo, de absolutamente tudo. Como a Amazon e Netflix. Olhem como o Netflix usa os dados. É só vocês ver como vocês começam a ver filme de terror, ele sugere mais. Vocês mudam, começam a ver desenho, ele começa a sugerir desenho, porque a Netflix sabe absolutamente tudo a nosso respeito. E olhem só, cada vez mais nós temos serviços como Netflix. Vai ter o Disney Plus, sabe, temos vários serviços. E ano passado perguntaram para o diretor da Netflix, cara, está saindo o Hulu, está saindo o Disney Plus, tem um monte de serviços de streaming. Tu não tem medo da concorrência? Olhem o que ele falou. Não, eu não considero Disney, Fox, nada disso os concorrentes. Meu concorrente é o sono. Porque quando a pessoa dorme, ela não vê Netflix. Ou seja, ele sabe quando alguém dorme. Ele sabe automaticamente. Olhem como eles usam os dados. Da mesma forma, essas máquinas, esses celulares que a gente tem aqui, sabem como é que a gente usa os dados. Me avisa quando eu estou em casa. Elas sabem para onde eu vou, o caminho que eu vou, todas as coisas que eu faço.
E por isso que eu preciso saber trabalhar com machine learning. Como eu faço esses dados me dar resultados palpáveis? E aí vem, para terminar, estou terminando ali, pessoal. Olhem essa frase de Albert Einstein. O que Albert Einstein falou? Eu não posso resolver os problemas usando o mesmo tipo de pensamento que os criou. Ou seja, vocês sim estão recebendo a melhor educação, a melhor formação em termos de tecnologia aqui, mas vocês têm que começar a pensar no futuro. Eu vou desenvolver apps para 3D, eu vou começar a trabalhar com realidade aumentada. Olhem a diferença que eu tenho. Eu comecei trabalhando com interface, UX. Eu ficava pensando, esse botão fica aqui, isso aqui fica nessa distância, tantos pixels dessa cor. Só que quando eu entro na realidade virtual, e é o que eu tenho que trabalhar muitas vezes, eu não tenho mais botões. O que eu tenho? Um espaço físico. Eu tenho que pensar a experiência. Porque não é só o botão. Se a pessoa vai virar cada hora para apertar alguma coisa aqui, eu vou ter problema de coluna. Então eu tenho que começar a pensar diferente e me preparar para essas mudanças. E aí, olhem só. Vocês sabem, eu trabalho na Apple Developer Academy, que é um programa para desenvolver programadores e designers de nível mundial. Só que olhem só o que a gente começa. Todos eles têm uma lista de habilidades de codificação de programação. Então, vocês vieram aqui para aprender a programar? Ok, então vamos aprender a programar. Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona o Watch? Como é que se faz jogo? Como é que se trabalha as coisas? Eu aprendo tudo que tem a ver com programação. Mas não é só isso. Porque além de programação, eles têm que trabalhar com o quê? Com design. Porque o pessoal da área de TI faz uns apps maravilhosos, mas podre por fora. Tu olha assim e diz, meu Deus, não dá para usar isso aqui. Então, eles têm que aprender design. Quanto antes eles só sabiam de programação, agora eles têm que entender como é que eu projeto isso aqui, como é que eu simplifico a vida do usuário. Então, eu espero mais do profissional de TI. Por quê? Porque ele tem que saber design também. E não só isso, como eles têm um app, eles têm aulas de quê? De empreendedorismo. Por quê? Porque eu espero que o app dele bombe. E eu tenho que saber como é que isso aqui, como é que tu vai monetizar esse app? Como é que tu vai ganhar dinheiro? Como é que tu trata os teus clientes para que eles assinem esse valor mensalmente? Então, ele tem que saber de empreendedorismo. E não para por ali. Eles têm aula de empreendedorismo, aula de design, aula de programação. Eles também têm que saber de processos. Ou seja, não basta saber tudo isso, tu não entende de processos. Scrum, métodos ágeis, eles têm que saber como funciona nas empresas. Por quê? Porque um desenvolvedor de nível mundial sabe como é que funcionam os processos. E não para por ali. O que nós temos? O que a gente chama de professional growth. Eles têm que ter habilidades para que se desenvolvam sozinhos. Nós mensuramos, esse cara sabe onde buscar informação. Surgiu uma tecnologia nova, eu sei que ele vai se virar sozinho. O quanto ele vê a carreira dele como por conta própria. A carreira é minha, eu tenho que aprender a trabalhar. Além disso, nós temos o quê? Que a gente chama habilidades de sucesso, que é storytelling, saber se comunicar, saber falar em público, todas essas coisas. Só que são todos estudantes universitários. Mas o que a Apple entende? Que alguém que trabalha com tecnologia tem que ter tudo isso aqui. Então, na era que a gente vive, não adianta saber Java. Eu tenho que saber de negócios, de plano de negócios. Eu tenho que saber de marketing. Eu tenho que saber de experiência do usuário, como psicologicamente essa cor vai afetar o usuário. Eu tenho que saber como falar em público, eu tenho que saber como vender, eu tenho que saber muito mais do que antes um programador sabia. Na era anterior, os programadores viviam num negócio chamado CPD, muitos anos atrás, que era um prédio fechado que ninguém entrava ali, porque a gente tinha medo até do que acontecia ali dentro. A gente pensava, bom, se os caras se reproduzem ali dentro, deixa ali. Hoje não existe mais CPD. Hoje a tecnologia foi para tudo quanto é lugar. Se eu não sei me expressar em público, perdi negócio. Se eu não sei vender, perdi negócio. Se eu fiz o melhor app e não sei monetizar, eu posso ser famoso e estar na miséria, sem ganhar um centavo. Porque todo mundo conhece o app, mas eu não ganho nada. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque o que a gente chamava de soft skills, essas habilidades se tornaram mega importantes hoje. Mega importantes. Olhem como isso é importante. Um exemplo, Amazon Locker. Toda vez que a gente viaja para os Estados Unidos, isso é muito comum, as pessoas compram quase tudo em Amazon. Só que os turistas, o que o turista faz? O turista não tem endereço. Ele dá o endereço do quê?
do hotel. E aí começou a acontecer uma coisa que a Amazon não esperava. Os hotéis disseram, tá vindo muita caixa. Os hotéis começaram a cobrar pelas caixas. Posso mandar coisa da Amazon aqui? Pode, mas tem que me pagar $15 ou $20. E a pessoa disse, não quero pagar isso aqui. Então não manda. E a Amazon se deu conta, estou perdendo vendas, não por minha causa, não pelo meu serviço, por causa dos hotéis. E aí alguém dentro do programa disse, cara, por que a gente não elimina o hotel do meio? Como é que vamos eliminar? Vamos botar o que eles chamam hoje de Amazon Lockers, que são esses aqui, espalhados por todos os Estados Unidos. E tu dá endereço do shopping que fica perto ali, sabe, da loja que fica perto. Não dou nada para o hotel. Aí o pessoal da Amazon vem, coloca as coisas ali dentro, me manda por e-mail, o seu código de abertura é isso aqui. Eu chego ali, simplesmente boto o número aqui, e a porta abre sozinha, pego minhas coisas e vou embora. E a melhor coisa do mundo. Até para a empresa, porque olha só, antes o que o entregador tinha que fazer? Passar por 50 casas. O que ele faz hoje? Vai num locker e enche de produtos. Quem vem buscar foi a pessoa que comprou. Isso entender de negócio, não só de programação. Claro que tem programação para entender o código, mandar e-mail e tudo. Essas mudanças são inevitáveis. Isso aqui é nós tentando evitar as mudanças. Não tem como. Olha nós tentando evitar as mudanças. Não tem como. Então, olha só, cada vez eu tenho que pensar mais em experiências, tenho que pensar em realidade aumentada, tenho que pensar em blockchain, tenho que pensar em todas as tecnologias. Eu não sou especialista em tudo, mas eu tenho que saber disso, eu tenho que saber de negócios, de marketing, de tudo. O profissional de TI hoje é o cara que resolve problemas, usando tecnologia e conectando com todas as coisas. É isso que a gente precisa entender, que eu preciso pensar diferente hoje. E aí eu quero que vocês vejam um exemplo disso. Como a gente muitas vezes não faz. A gente viu IoT, a gente viu machine learning, vimos um monte de coisas. E a minha pergunta é, quantos de vocês sabem inglês? Porque é o básico. O básico. E não tem desculpa para não saber. Por quê? Porque hoje tem milhões de cursos online. De graça. E vocês estão preocupados com Java? Sim, tem que se preocupar com Java, mas é mais importante se preocupar com o inglês. Por quê? Porque isso vai abrir portas. Os alunos que vão na Academy, às vezes do nada, o trabalho deles, o pessoal de Cupertino gostou e que eles, cara, vem aqui para os Estados Unidos, vão te mandar um scholarship para ir na WWDC, e o cara vai para lá com tudo pago pela Apple. E todos vocês podem participar nisso. É só submeter os projetos. Mas eu tenho que saber inglês, porque eu vou chegar lá e vou conversar com as pessoas. E se vocês perceberam, toda a minha apresentação tem em inglês. Por quê? Porque é o único jeito de forçar vocês a aprender inglês. Porque se eu digo, pessoal, vocês têm que aprender inglês, todo mundo assim, sim, professor, legal. E fica só nisso. Inglês é a coisa mais simples do mundo. Só que vocês não fazem. Por quê? Porque a gente foi ensinado pelo colégio que eu aprendo quando alguém me ensina. Não a me virar por conta própria. E o profissional de TI do futuro, ou melhor, do presente, tem que saber se virar por conta própria. Para terminar, olhem essa lista de livros aqui. Todos eles têm a ver com o mercado de trabalho. O que se espera das pessoas no mercado de trabalho? Hoje. Eu li todos, porque, aliás, meu hobby é leitura, adoro ler. Só que eu não posso emprestar para a maioria dos alunos, por quê? Porque a maioria diz, professor, em inglês não dá. Eu disse assim, tu não recebeu o livro que vai te mostrar o segredo de como conseguir emprego? Então deu. E olhem como não saber inglês é um risco gigantesco que vocês têm. Surgiu uma nova tecnologia. Até essa tecnologia bombar no mercado leva 6 meses. Aí alguém decide escrever sobre essa tecnologia. 6 meses para sair o livro. Já levou 1 ano, quando saiu o primeiro livro. Aí alguém leu o livro e diz, gostei no Brasil, gostei desse livro, vou traduzir. Leva 6 meses para traduzir. E aí vocês compram o livro versão em português. Vocês estão sabendo das coisas 1 ano e meio depois.
Aquele cara que sabe inglês está sabendo na hora. Por quê? Porque entra na internet, lê as coisas. Ele tem uma vantagem gigantesca só por saber inglês. E uma coisa que a gente percebe, eu estive na Índia, teve um período que eu estive na Índia, eu trabalho, e essa é uma grande diferença que me incomoda no Brasil. Brasileiro tem vergonha de falar inglês. Brasileiro não fala inglês por vergonha, não é que ele não sabe. Ele não fala por vergonha. Ah, eu vou falar errado, o que vão pensar? Só que indiano não está nem ali. Ele fala horrível, ele nem fala inglês, fala alguma coisa. Mas ele fala. Resultado, quem é contratado? O indiano. Porque ele se faz entender. Enquanto nós, não. E olhem a diferença. Sabe quantas pessoas tem na Índia? 2,5 bilhões. Dos 7 bilhões que tem no mundo, 2,5 estão na Índia. E quando eu estive lá, tive a oportunidade de ouvir o primeiro-ministro da Índia dizendo, olha, meu propósito, eu não tenho emprego para esses 2,5 bi, não tenho emprego. Então, minha estratégia é pegar os 10% mais culto e mandar para fora da Índia. Vão trabalhar fora, vão trabalhar no mundo. Só que 10% disso é um Brasil inteiro de gente. Então o governo está mandando um monte de indianos para tudo quanto é lugar. E aí quando surge uma vaga, aqueles cara, tem uma vaga no Canadá para trabalhar com programação. O que o brasileiro diz? Ah, Canadá, cara, é muito frio, cara. Não tem chimarrão ali, cara, como é que eu vou viver? Enquanto ele está falando, é que meu inglês não é muito bom. Enquanto ele está falando isso, o indiano já está com as malas batendo na porta. Estou aqui, então eu trouxe mais meu primo, minha tia e minha mãe. E não dá nem para entender o que ele fala. Por quê? Porque ele entendeu que o mercado é de quem entra. E uma coisa importante aí, para me aproximar do final, sabe que o professor só conduz a terceira vez que realmente acaba. Olhem só, nós temos vergonha de falar inglês. Por uma estupidez nossa. Americano não está nem ali. Americano não está nem ali para como a gente fala. Ele só quer entender o que a gente diz. Por quê? Porque olhem como é os Estados Unidos. Está lotado de mexicano que falam inglês meia boca. Está lotado de árabe que falam inglês podre. Está lotado, sabe, de oriental que falam inglês horrível. Lotado de indiano. Então, o americano está acostumado com todo tipo de ingleses, sotaques e mal falados. Por isso que ele não se importa. E nós travamos nisso. A quantidade de alunos da área de TI que perde oportunidades por não saber inglês é gigantesca. Para terminar rapidamente aqui. Vocês precisam ter clareza do que vocês querem na vida. Porque se eu não tenho clareza, eu não mudo. E a pergunta é, daqui a um ano vocês querem estar onde? Daqui a um ano vocês querem ser quem? Eu preciso pensar. Eu todo ano penso assim, cara, daqui a um ano eu quero estar como? Eu quero estar ganhando tanto, eu quero estar trabalhando com isso, eu quero saber isso. Eu tenho que pensar, porque se eu não tenho clareza, eu não mudo. E se eu não mudo, olhem só, se eu não mudo, eu não cresço. E se eu não cresço, eu nunca alcanço meus objetivos. Então, a primeira pergunta é, o que vocês querem da vida? Ah, estou fazendo faculdade. Tá, isso é o feijão com arroz. O que tu quer? Aonde tu quer chegar? Quer trabalhar com o quê? Vocês têm que ter um plano. A gente não é ensinado a trabalhar carreira. Essa frase, para mim, é mega importante. Eu recomendo esse livro, um dos melhores livros que eu já li no final do ano passado, Atomic Habits. É do James Clear. O que ele fala? Olha só. Isso aqui para mim é muito importante. Nós nunca, jamais, nunca alcançamos o nível dos nossos sonhos. Nós só chegamos no nível dos nossos hábitos. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um sonho, isso é só um exemplo, tá? De ser mega organizado. Meu sonho é ser mega organizado, ter uma casa sempre limpa, sabe, sem nada de roupa, sabe, meu sonho, esse é meu sonho. Só que minha casa está um horror. E eu vou deixando, até que tem um dia que eu enlouqueço, digo, deu, acabou, não quero saber. Hoje isso aqui muda. E eu passo o sábado inteiro limpando, dobrando roupa, lavando roupa, sabe, arrumando tudo, passando o aspirador, tudo. Sábado e domingo inteiro. Domingo de noite, a casa está um brinco.
Atingir meu objetivo? Não. Por quê? Porque terça-feira vai estar igual. Por quê? Porque correr atrás do sonho, não do hábito. Então, o que vocês têm que entender? Que para atingir um objetivo, eu tenho que pensar que hábitos eu tenho que ter para alcançar meu objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se querem ser palestrante, então tem que mudar o hábito, tem que começar a falar em público. Quero ser programador mobile, então eu tenho que todo dia começar a programar no iPhone e no Android. Por quê? Porque é meu hábito que vai determinar isso. Quando eu mudar meus hábitos, eu vou chegar aonde eu quero. Ah, mas eu quero ser a próxima Beyoncé. Não tem problema. Mas tu tem que dançar todo dia, tem que cantar todo dia. Quando tiver o hábito de fazer isso, tu vai conseguindo. Porque se a gente não muda os hábitos, não adianta. E qual é o hábito? Aprender. Todo dia. Enquanto um monte de pessoas está ouvindo podcast, está ouvindo música, Spotify, eu passo o dia inteiro, quando eu estou dirigindo, ouvindo podcast. Ouvindo gente falando em inglês e ouvindo treinamento sobre empresas, sobre tudo. Tem um cara que escreveu um livro sobre marketing, deixa eu ouvir. E passo o dia inteiro ouvindo. Enquanto estou no carro, eu não escuto música. Eu tenho o hábito de botar coisas que vão me trazer benefício. Não que música seja ruim. Aí chego em casa, liga o Netflix e fica até 1h30. Isso é um hábito. Mas que vai impedir meus objetivos. Por isso, o que eu quero aqui é que vocês entendam que vocês têm que mudar a postura. Por quê? Porque eu trabalho na Apple Academy. E eu sei o tipo de profissional que eles me pedem. Precisamos de um profissional que trabalhe assim, que entenda de marketing, que entenda de empreendedorismo e cujos hábitos sejam bons. Olhem uma das primeiras coisas que me perguntaram quando fui contratado. Se eu reclamar e dizer que teu trabalho está muito ruim, está um lixo, o que tu faz? Eu disse, se meu trabalho está um lixo, eu quero saber o que eu errei. E a primeira pergunta deles, mas como é que tu fica? Tu te magoa? Eu digo, por que eu vou me magoar? Está falando do meu trabalho, não está falando de mim? Ah, não, porque aqui no Brasil todo mundo se magoa. Se eu digo, teu trabalho está um lixo, a pessoa sai chorando. E vai no RH, meu trabalho está um lixo. Americano não tem isso. Americano pode dizer assim, cara, teu trabalho está um lixo. 10 minutos depois, assim, vamos almoçar. Porque falou do trabalho, não falou da gente. Então, eu preciso mudar meus hábitos. Preciso entender que quando a pessoa fala do trabalho, eu tenho que mirar sempre a excelência, e se não está na excelência, eu tenho que conversar na boa. Qual é o problema? A última vez que eu fui para São Francisco, eu não fiz a reserva da minha passagem, foi a empresa que fez. O Instituto Eldorado fez. E na volta, eu estou fazendo check-in, e a moça do aeroporto, a americana, me diz assim, seu nome? Eu disse, Franz. Não tem ninguém com o nome Franz. Eu sou Tenta Figueroa, que é meu sobrenome. Botou Figueroa, não tem ninguém com o sobrenome Figueroa. E olhou para mim assim e disse, o senhor não sabe seu nome? Assim, na cara dura. Eu digo, não, eu sei meu nome. Só que eu tenho 3 sobrenomes e não fui eu que fiz a reserva, então pode ter botado qualquer um deles. Só um minuto, tirei o celular, peguei aqui, esse aqui está o código, pode procurar pelo código. Ela procurou pelo código e achou, disse, botaram um Ferreira, que é o sobrenome do meio. Não sei nem por que alguém fez isso. E aí ela olhou para mim e disse assim, sua empresa tem que aprender a fazer um trabalho melhor. E eu disse, está certo, vou comunicar lá para a secretária. E depois disso, assim, que bom que o senhor veio, gostou da sua estadia aqui nos Estados Unidos? Como se nada tivesse acontecido. Se aqui no Brasil a gente já está no PROCON. E tudo que ela falou era verdade. Por quê? Porque são os hábitos da onde eu quero trabalhar. Para terminar, pessoal, vocês têm que ser intencionais com a vida de vocês. Isso é uma coisa que a gente não aprende. E que um bom profissional, um profissional de alta performance, o que é intencional? Todo ano pensar, o que eu quero desse ano na minha vida profissional? O que eu quero? Sabe aquela música, Deixa a Vida Te Levar? É a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo, porque tu chega em dezembro, como é que foi teu ano? Não sei, foi. Aí tu olha para trás e tu diz, cara, estou a mesma coisa, trabalhando no mesmo lugar, sabendo as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente não teve a intenção. Todo janeiro eu digo assim, aonde eu quero chegar em dezembro? Qual é o Franz que começa em janeiro e o Franz que eu quero em dezembro? E o que eu tenho que fazer intencionalmente para chegar nisso? E aí eu começo a dizer, eu queria trabalhar com isso, então tenho que começar a estudar.
Por exemplo, cada vez mais em UX eu preciso entender do pensamento humano. E ano passado eu disse, cara, eu preciso entender neurociência. Eu quero chegar em dezembro entendendo a fundo como funciona o cérebro. O que eu fiz? Comprei um monte de cursos, um monte de livros e até cheguei a dar palestras sobre isso. Por quê? Porque eu tive a intenção, eu quero chegar lá sabendo isso. Qual é a intenção de vocês para esse ano? Vocês ainda têm alguns meses. Daqui a 4 meses, como é que vocês querem deixar em dezembro? Chegar como? Que tipo de profissional querem? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente leva a vida muito tranquilo. E não dá mais para fazer isso num mundo que muda tão rápido. Vou dar um exemplo e passar um vídeo e terminamos. Eu tive um aluno que me perguntou uns anos atrás, professor, eu estou com um problema. Eu não consigo emprego. Ou melhor, eu sempre estou empregado, mas a coisa não dá certo. Eu digo, deixa eu entender. Tu quer ser conhecido como o quê? Tu quer que as pessoas, quando te olham, saibam, fulano de tal trabalha com o quê? E ele disse, com design. Eu digo, cara, é como dizer, eu quero que tu trabalhe com o quê? Com gente. Com design não quer dizer nada, cara. Tu tem que entender aonde tu quer chegar. E aí dei 2 exemplos que tem a ver comigo. Toda pessoa que me conhece, toda pessoa que convive comigo, sabe que eu tenho 2 grandes paixões. Star Wars e Coca-Cola. Eu ganho milhões de coisas de Coca-Cola de todo mundo. E gasto horrores com Star Wars. Mas por que isso? Porque toda vez, isso é proposital, isso é intencional. Toda vez que alguém vê alguma coisa de Star Wars ou vê Coca-Cola, a pessoa lembra de quem? De mim. Então, estou sempre na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eu botei alguma coisa que vai se associar com elas. Aí eu comecei a trabalhar com UX. Só que eu não trabalhava com UX, eu era programador. Mas quer saber de uma coisa? As pessoas têm que me conhecer como cara da UX. Aí toda notícia de UX que eu achava, eu postava no Facebook sobre o UX. Eu só repostava as notícias. Então, em vez de ter um monte de festas, um monte de cervejada, um monte de coisas, todo mundo começou a ver o feed do Franz é só UX. E começaram a dizer, pô, tu trabalha com UX, né? Tu trabalha com UX, tu trabalha com UX. Porque propositalmente passei um ano inteiro fazendo isso. No ano seguinte eu estava trabalhando com UX. E de repente, cara, eu preciso saber de storytelling. Comprei cursos, li sobre storytelling, comecei a postar sobre storytelling. Porque quando a pessoa me associou com UX, nunca mais esquece. E comecei a postar sobre storytelling. E de repente eu estou dando curso no Brasil todo sobre storytelling. Agora, vocês estão associados com o quê? Intencionalmente. Vocês estão planejando ou não. Eu quero que as pessoas, quando me vejam, lembrem que eu trabalho com áudio, trabalho com vídeo, trabalho com o quê? Porque se a gente não tem isso claro, a gente que nem aquele cara que tu pergunta, faz o quê? O que tiver, patrão. Corto grama, pinto, sabe, arrumo a cama. Mas o que tu faz? Qualquer coisa. Esse cara nunca vai poder sustentar a família direito, por quê? Porque é qualquer coisa. Agora, quando a gente entende que nossa carreira é intencional, a gente começa a dizer, o que eu posto? Como é que isso aqui vai impactar? Onde eu quero chegar? E é importante a gente ter clareza de onde a gente quer chegar. Só que não somos ensinados no colégio, nunca nos perguntaram. E o profissional de TI é o cara que sabe aonde eu quero chegar. Eu quero trabalhar em tal lugar, eu preciso aprender inglês, eu preciso fazer isso. Que hábitos eu tenho que ter para chegar nesse lugar? Para vocês verem, eu era a pessoa mais tímida do mundo. Não conseguia nem conversar com meninos. Nerd, né? Nerd da área de TI, fiz análise de desenvolvimento de sistemas. Então, quando eu olhava a mulher, eu travava. Olhava o computador, não tinha problema. Aí eu disse, não pode ficar assim. Eu tenho que trabalhar isso aqui. E comecei intencionalmente, cara, eu vou levar um monte de não, mas o meu problema eu não quero ninguém, eu quero perder essa vergonha. E comecei a trabalhar isso. Hoje não tenho problema. Hoje eu vivo de dar palestras. Por quê? Porque eu entendi aonde eu queria chegar. Minha pergunta é, vocês trabalham com tecnologia, com design, aonde vocês querem chegar?
Intencionalmente, vocês têm 4 anos ainda até o final. Ou o ano que vem, mas vocês precisam saber. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Por que eu estou falando isso? Porque vocês não decidem como começam, mas decidem como terminam. E se alguém como eu, que veio do Equador, sem saber nem sequer falar português, hoje trabalho na Apple Developer Academy, sabe, vivo de palestras e de formação de profissionais para esse mercado, ensinando os profissionais como se trabalha nesse mundo digital. Dou aula, para quem era cheio de vergonha, é sinal que é possível. Por quê? Porque a gente tem que planejar a nossa vida. A gente deixa a vida nos levar, sem planejar. Então, convido vocês a pensar, na minha área, eu trabalho com design, trabalho com desenvolvimento, o que eu quero, qual é a minha intenção nos próximos meses, e que hábitos eu preciso desenvolver para chegar aonde eu quero. Que pessoas eu preciso andar com. Por quê? Porque se eu quero chegar em algum lugar, e eu sei que tem alguém que já chegou, eu vou pedir para essa pessoa os conselhos. Como é que tu chegou? Quais são teus hábitos? O que tu precisa? Porque as empresas que contratam os alunos da Apple Academy são as grandes empresas. Temos gente na Alemanha, temos gente nos Estados Unidos, gente na França, na Inglaterra. Por quê? Porque nós desenvolvemos profissionais que pensam dessa forma. Que quando tem uma tecnologia mudou, tudo bem, deixa comigo. Eu não aprendi isso na faculdade, não tem problema. Eu me viro, porque eu tenho a intenção, eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero trabalhar com games, eu quero trabalhar com, sei lá, UX, eu quero trabalhar com marketing, vocês precisam saber. E trabalhar intencionalmente para chegar. Por quê? Porque a gente nunca tem como escolher onde é que a gente começa, mas podemos escolher como terminamos. Obrigado pela paciência a todos vocês, muito obrigado. Se alguém quiser perguntas, por favor. Boa noite, meu nome é Marcelo, eu estudo análise e desenvolvimento de sistema. Diga, parabéns Marcelo. pela palestra. No início da palestra, eu vi bastante informações sobre dados, né? E a gente tem questão de dados pessoais, questão de saúde, financeiro, pagamento, estoque, localização, quando falou do Tesla. Como é que as empresas, tanto nacionais quanto internacionais, estão se preparando para trabalhar com a segurança desses dados, com a responsabilidade desses dados? Na verdade é o seguinte, ó. Primeiro, a pergunta é muito boa, porque é uma coisa que a gente precisa pensar. No Brasil, a maioria não está se preparando. Nós, brasileiros, não pensamos nessas coisas. Nós, brasileiros, pensamos em postar coisas no Facebook, não interessa o que isso revela. Sabe, tu vê muitas vezes as pessoas botando coisas que dizem onde é que ele está, sabe, o que ela tem em casa, um monte de coisa, porque não pensamos nisso. Algumas empresas, sim, começam a pensar isso, e nós temos que trabalhar. Vou falar no caso da Apple. Por que eu gosto de trabalhar na Apple? Porque a Apple,
uma das prioridades dela é a segurança. Em que sentido? A Apple não abre dados do usuário de qualquer dispositivo dele, jamais. Teve um tempo atrás um terrorista que foi capturado, e no meio da captura ele foi baleado e morreu. E o FBI estava com o seu iPhone dele e disse para a Apple, abre, queremos ver o que tem dentro. E a Apple disse, não abro, porque é do usuário. Não, mas é o FBI, questão de segurança nacional, não abro. E foram até a Corte Suprema, dizendo, eu não abro, não tenho direito de abrir essas coisas. Então, a Apple é uma empresa que preza muito isso. Por isso, quem desenvolve, e aí é uma das grandes questões que a gente tem, quem desenvolve para iPhone, bota as aplicações num lugar chamado App Store. Só que quando eu faço um aplicativo de graça ou cobrado, não interessa, eu mando para a App Store. Eu submeto para a App Store, mas ele não fica na App Store ainda. Ele tem um período de review, onde a Apple diz, cara, deixa ver se tu está pegando os dados do usuário sem ele saber, sem autorização. E se ela percebe qualquer coisa, não vai para a loja. Ah, mas é de graça. Não vai. E diz, corrige isso. Então, como é que a Apple pensa? Ela pensa da seguinte forma, nada do que tem no iPhone, no Watch, em qualquer dispositivo, eu passo para programador nenhum. O programador tem que mandar uma mensagem para o usuário dizendo, este aplicativo quer pegar o GPS, quer pegar seus batimentos cardíacos, quer pegar sua geolocalização, esse aplicativo quer pegar isso para fazer isto. Se o usuário diz ok, aí a Apple diz, bom, agora passo tudo. Por quê? Porque o usuário autorizou. Então, nós já tivemos que ajudar uma empresa grande do varejo aqui em Porto Alegre, grande, bem grande, que o app dela ia e não aprovavam. Aí, quando a gente foi verificar, que houve, realmente, eles estavam pegando a geolocalização do usuário sem avisar para o usuário. E a Apple disse, isso é proibido. Nunca vai, não ia para a loja, não tinha como baixar. Aí a gente olhou e disse, não, cara, tu não pode fazer isso. Ah, mas é que eu não queria pedir para o cara, para ele descobrir, cara, então nunca vai passar. Mas as outras empresas, por exemplo, nós realmente não pensamos em segurança, nós nunca pensamos, não fomos ensinados a pensar em segurança. É uma coisa que a gente tem que ensinar as pessoas como trabalhar essa informação, por quê? Porque a gente posta tudo. Então, isso se reflete no mercado de trabalho, as pessoas não pensam em segurança. Sabe? Por isso que a gente vê centenas de senhas, às vezes, do Ministério Público foram hackeadas, as coisas são pegadas porque a gente não pensa em segurança. Eu já vi empresas grandes que entrei trabalhava numa universidade, não trabalho mais naquela universidade, que botaram, olha, temos esse novo aplicativo, esse novo site que permite fazer isso. Eu entrei e olhei que na URL tinha meu nome, meu número de matrícula. Isso, cara, meu número de matrícula na URL. Aí peguei o crachá do meu colega, troquei o número, dei enter, veio todo o salário dele. E aí eu tive que ligar para a TI e dizer, cara, pelo amor de Deus, cara, tu tá pirado, tá passando informação do usuário na linha no endereço de internet. Por quê? Porque nós não pensamos. Temos sim que criar consciência em como trabalhar isso. Mas isso é um trabalho muito longo e começa aqui com vocês. Vocês questionando isso aqui. Vocês questionando, preciso dessa informação do usuário, não preciso, o que eu faço com essa informação? Em realidade, o brasileiro não pensa em dados. Nós temos um monte de dados de todos os clientes, mas não usamos. Não usamos. Se eu perguntar, por exemplo, se eu vou para alguma empresa e pergunto assim, me diz, da onde são teus funcionários? Qual é a região de Porto Alegre que tem a maioria dos seus funcionários? O dono da empresa vai dizer, não sei. Mas todos estão com os dados no RH. Então, tu poderia saber, a maioria dos meus funcionários vem de tal lugar. Mas a gente não sabe. Porque a gente não pensa em dados, muito menos em segurança. E olha como a gente é com... Olha quantas vezes brasileiro bota como senha do cartão a data de nascimento. Olha como a gente vai nos restaurantes, a gente pega o cartão de crédito, bota naquele negocinho, fecha e entrega. Leva. Mas ele levou nosso cartão de crédito. A gente não pensa em segurança. Mesma coisa se dá online. Então, nós não pensamos em segurança. Lamentavelmente, não pensamos em segurança. As empresas grandes, sim, pensam nisso. Por quê? Porque o risco é muito grande. Então, se alguém pega meus dados, eu saio amanhã no jornal. Por quê? Porque tantos usuários foram... E aí me expõe publicamente. Mas nós não temos esse hábito de pensar em segurança. Mais alguém? Aqui e ali. Boa noite. Aproveitar esse assunto de UX,
e fazer uma pergunta para ti, que é um especialista, que posta bastante sobre o UX. Em que momento você acha que as empresas vão começar a se preocupar efetivamente com a experiência do usuário? Eu trabalho em uma empresa de desenvolvimento de software para ERP e noto e percebo que a última coisa que a empresa se preocupa é o layout. E, por exemplo, um site como o site de um banco, em que é muito difícil realizar uma operação, é muito pouco claro e me obriga a ir até uma agência, ou até foi assunto um tempo atrás na aula em que normalmente eu estou acostumado ao próximo passo ser para a direita, retornar para a esquerda, eu estava fazendo um processo, era ir para frente era para a esquerda e retornar era para a direita, eu fiz tudo errado, paguei uma conta errada. Então, a minha pergunta especificamente é, em que ponto, falando do Brasil, a gente vai chegar nesse limite que não dá mais, a gente vai ter que realmente mudar isso, na tua opinião? Quando começar a impactar nas vendas, no dinheiro. Enquanto eu tenho um cliente e ofereço produto meia boca, uma chinelagem de produto, e eles continuarem comprando e não reclamando, eles vão ficar na mesma. Agora, quando eles olharem que tem um software indiano que é muito mais fácil e que o preço é menor, ele vai dizer, opa, eles estão comprando o indiano, agora por que eles estão comprando o indiano? Ah, porque esse é mais fácil. Aí eles vão começar a pensar. Na verdade, quando o problema acontece, é aí que a gente começa a pensar. A gente não é intencional nas coisas. A gente pensa que o que a gente fez ontem e deu certo, vai dar certo hoje. Não, o mundo muda muito rápido. Então, em realidade, assim, estatisticamente, 93% das empresas no Brasil não pensam em UX, de desenvolvimento. Não pensam em UX. Não pensam. A interface brota. Alguém faz o programa e surge uma interface. Mas, pouco a pouco, à medida que o mercado se globaliza e começa a achar o mesmo produto em outros lugares mais barato, as pessoas vão começar a pensar em UX. Boa noite. Tu falaste sobre a Apple Developers Academy, né? Certo. Eu queria saber como que funciona o processo seletivo. Na verdade é o seguinte, é um programa que dura 2 anos. Então, os alunos que entram ali recebem uma bolsa para estar ali e estudam ali. Eles têm uma obrigação de ficar 4 horas ali, né, conosco todo dia, aprendendo as novas tecnologias, tem todo os tipos de equipamento que eles precisam, e ficam 2 anos ali recebendo essa bolsa. Então, normalmente, o processo seletivo é de 2 em 2 anos. Então, essa turma que a gente está agora está terminando o primeiro ano. Lá por agosto do ano que vem, vai abrir novamente vagas para designer e para desenvolvedores participar do processo seletivo. Então, ano que vem vai abrir, agosto, setembro, mais ou menos, vai abrir a inscrição para as pessoas participarem. Aí o processo é todo, sabe, tem uma série de questões. O que a pessoa precisa? Não precisa saber nada, a gente ensina tudo. Se souber, no caso do desenvolvedor, se souber o mínimo de orientação a objetos, que é herança, essas coisas, é tranquilo. Mas ele precisa estar estudando. Por quê? Porque no Brasil, para tu dar bolsa a alguém, ele precisa estar obrigatoriamente numa faculdade, independente de faculdade. Pode ser de corte e costura, mas está ali. Sabe, tem que estar estudando ali. E o processo é, digamos assim, um pouco longo, porque a gente quer ver alguém que realmente fique os 2 anos ali. A gente não quer alguém que entre em 4 meses, sai fora e tira a vaga de alguém. Então, a recomendação é acompanhem a página no Facebook ou no Instagram da Apple Developer Academy em Porto Alegre, que aí sempre que tem essas oportunidades a gente avisa. Da mesma forma, nós temos cursos gratuitos de desenvolvimento de aplicativos para iOS, que são 7 semanas gratuitas. Vocês vão lá durante 7 semanas, todas as manhãs ali, com todas as tecnologias, os dispositivos, e vocês aprendem gratuitamente o mais rápido, que é como desenvolver aplicativos. Chama-se Foundations. Então, Foundations acontece 3 a 4 vezes por ano. Então, agora está a turma C, sabe que é a terceira turma desse ano. Se inscreveu, digamos, ficou ali nos inscritos, passa. Tá, então, procura no Facebook, ali que tem sempre a inscrição. Acompanha ali, porque toda vaga a gente anuncia no Facebook ou no Instagram. Todas as vagas. E o importante é estar estudando e ter boa vontade. Nós temos gente, por exemplo, que é do direito, da medicina, gente do jornalismo, temos gente de todas as profissões que estão aprendendo a fazer aplicativos ali, porque a gente ensina tudo. Tem o programa de 2 anos ou Foundations, que são 7 semanas.
Mais alguém? Então tá, pessoal. Em primeiro lugar, assim, ó, vocês têm todos os meus contatos ali, podem ficar à vontade. Podem mandar mensagem, escrever, fazer perguntas. Sabe? Mas o importante para mim é o seguinte, ó, tem espaço no mercado, tem muito espaço no mercado para o profissional que é, no sentido, não vou dizer autodidata, mas autônomo, que sabe aonde ele quer chegar e o que ele quer fazer. Então, se a pessoa botou, eu quero trabalhar com desenvolvimento iOS, e tem essa vontade, a gente percebe muito rapidamente. Esse cara sabe isso, já leu. Coisas muito simples no processo seletivo. Ó. Extremamente simples. Por que tu quer entrar na Apple Developer Academy? É uma pergunta muito simples que a gente faz. E às vezes a pessoa diz, porque eu queria aprender melhor a programar a linguagem Swift, que é a linguagem do Mac. Esse já ganhou um monte de todos os candidatos. Por quê? Porque eu sei que pelo menos ele foi no site e viu qual é a linguagem de programação que tem para Mac. Enquanto os outros, eu gostaria de desenvolver mobile. Tu já viu alguma coisa? Não, mas eu tenho muita vontade. Agora, o outro que soube me dizer a palavra Swift, diz, esse cara foi atrás, cara. Esse cara foi atrás, pelo menos o nome da linguagem ele sabe. Ou seja, esse aqui é mais interessado que o outro. Isso já conta pontos. Eu não fiz nada, eu não recebi na faculdade, mas eu fiz um pequeno aplicativo e botei na loja, tudo isso aqui. Mostrar que vocês têm um interesse genuíno, não é dizer, é mostrar, olha, eu já fiz 3 cursos na Udemy, sabe? Mostrar, esse cara tem intenção mesmo. Por quê? Porque é só que a gente quer gente esforçada que esteja disposta a trilhar esse caminho. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Desculpem se extrapolei o tempo ali. Obrigado. Muito bem, pessoal. Eu gostaria, em nome da Escola de Engenharia e Tecnologia da Informação aqui da FADERGS, agradecer mais uma vez. O privilégio foi meu, seu pronto atendimento ao nosso convite. Obrigado, né? Nós nos conhecemos há um tempo atrás, eu e o professor Franz, e realmente abrilhantou a nossa noite, né? E também lhe entregaram um pequeno certificado. Obrigado. Né? E um mimo muito bonito aqui, vermelho. Obrigado. Preferi azul, mas tudo bem. Agradecer. Mas obrigado ali. Pessoal, de verdade, assim, fiquem à vontade, se alguém quiser entrar em contato, assim, não tem problema. Acho que quem trabalha com UX, o foco é o usuário. Sabe? Então, o meu interesse sempre é falar com pessoas. Quanto mais eu converso com pessoas e puder ajudar, mais eu entendo que a área de UX está progredindo. Então, obrigado e uma boa noite a todos. Tenham um bom semestre de aula. Obrigado, pessoal.